Começamos aqui mais um programa, A Hora da Verdade com o servo de Deus, Rodrigues. Deus abençoe a todo amado e querido ouvinte, aos irmãos e irmãs que já nasceram de novo através do ID de Jesus, né? De quem crer e for batizado será salvo, a vida eterna. Então, geralmente só batiza quem crê, né? Que muitas pessoas entregam a vida a Jesus, mas não conseguem descer as águas por cada razão. Sendo que o batismo não é um ritual. O batismo acontece coisa maravilhosa que o cristão ali realmente nasce de novo, em espírito, né? Ou seja, o veneno da serpente é tirada do espírito, que é o pecado original, e aquela alma, ela realmente se torna luz. Que Jesus diz, vós agora sois luz do mundo e sal da terra. Sal da terra é que a boca dela não pronuncia mais sal amargo, né? Mas é para temperar. É um bom tempero, palavras que edificam. Então, quando a alma entende o contexto e o texto ao qual Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, diz, ide pregai o testamento, o evangelho, o direito de salvação, já adquirido a toda criatura. Então, as almas, como diz a palavra, é criação de Deus. Então, são filhos por criação. Mas aí não teve jeito. Deus amou esses filhos de criação de tal maneira. Não tinha mais resgate. Nem todo o ouro do universo resgataria o espírito, essa alma, para a vida eterna, devido ao pecado original, estavam condenadas ao fogo eterno. E Deus enviou Jesus Cristo, o Filho dele, único, unigênito, para resgatar pelo sangue. Jesus ele não tinha o DNA do pecado original. Ele se fez, entregou em nosso lugar. E o sangue dele, puro, aquele sangue derramado por nossa causa, possibilitou a salvação como um direito adquirido. Ninguém cobre esse preço. Religião nenhuma cobre esse preço. Sistema nenhum cobre esse preço. O Filho de Deus, ao terceiro dia depois, ressuscitou. Deus o ressuscitou. E ele subiu ao céu e está à direita de Deus Pai. E ele já fez a parte dele. Então, se alguém está ouvindo esse momento da hora da verdade, meu amigo, minha amiga, você já tem direito adquirido à vida eterna, ao testamento, nova aliança, pelo sangue de Jesus. Então, quem crer nisso, aí tem o batismo. O batismo é a mesma coisa que uma criança nasce,
Se você não levar ela no cartório para registrar, ela vai crescer sendo ninguém. Então o batismo ali é sepultamento, né? Sepultados com Cristo pelo batismo. Quando você sai da água ali, sobre imersão, o Espírito Santo, ele desce e ele faz morada no nosso espírito. Aí ele nos guarda. E aí Satanás, quando olha, os demônios, quando olham, eles veem que aquilo ali é propriedade exclusiva de Jesus. Não vão mexer. A gente ataca, mas não temos poder de destruir. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis até a vinda de Jesus. Quando Jesus desceu às águas, ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Jesus, sendo Deus, usurpou ser igual a Deus e ele agiu pelo Espírito Santo, mas ele deu ouvido ao Espírito Santo. Vai para o deserto, 40 dias de jejum, ele deu ouvido ao Espírito Santo. Então, quem tem ouvido, ouça. Aí já é para a igreja, os lavados remidos no sangue de Cristo. O que o Espírito Santo diz à igreja? Simples, ele diz, obedeçam. O alfabeto lá do céu, o abecedário do céu, não é igual ao da terra. É simples, do céu se resume em 4, obedecer. Então, que a igreja, os que estão me ouvindo, nós somos membros do corpo de Cristo, vamos dar ouvido mais ao Espírito Santo do que às razões, sentimentos e emoções, que é uma fé enganosa, né? Então, começa aqui, mas esse programa, A Hora da Verdade, alimento para o Espírito. E eu andei pensando numa passagem de Abacuque 2, versículo 2. Esse livro foi escrito no ano 606 antes de Cristo nascer, né? Naquele tempo, Deus já se preocupava com a correria da humanidade, que tinha mais tempo para as coisas mundanas do que dar ouvido a Ele. Aí ele falou, olha, Abacuque, diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Agora preste atenção, para que quem a possa ler, que a possa ler quem passa correndo. Deu para notar que parece que é similar ao século XXI. Então, os cristãos não estão mais ouvindo pregação na igreja ali, 2 horas, louvando, glorificando. Parece que é um cansaço espiritual ou pressa, né? Pressa da correria do mundo e não deixa que a santa palavra caia no espírito. E aí sai da casa de Deus e já esquece tudo. Então, seguindo este versículo, eu farei o alimento para o espírito pequeno como uma reflexão espiritual. Então vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco,
lhe saiu logo a seu encontro, presta bem atenção na palavra, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Então vou explicar para a querida igreja, os queridos amados irmãos, que os demônios, eles moram em sepulcros, até o dia de hoje. E ele se transcendenta, é que nem um queijo suíço, né? De sepulcro para sepulcro, cemitério para cemitério, pelo cruzeiro, né? Eles se movimentam assim até chegar no objetivo. Cada sepulcro ali é o nome da família. Ali aquele sepulcro jaziga é o nome da família. Então o que acontece aí? Esses demônios, eles ficam ali como um portal que vem do inferno e joga maldição hereditária que o pai bebia, o pai morre, o filho bebe, e vício, e assim por diante. Se matou, eles fazem passar essa maldição hereditária. Por que sepulcro? Porque o sepulcro, quando chega no dia de finados, é onde eles vêm para a luz, que eles gostam de luz, né? Por quê? Porque as pessoas que ainda não entendem, né? Não estou julgando ninguém, mas que ainda não entende, faz assim com sentimento ainda pelo morto, acendem vela e rezam pelos mortos. Como os mortos não ouvem, eles vêm e continua a maldição hereditária atormentando a geração. A geração. E aquele que conseguiu naquele ano algum feito contra alguém ali da geração, ele é promovido à entidade. A promoção dele já é para ser uma entidade. E aí o outro que veio pequenininho fica ali porque eles querem ser promovidos para ficar no mundo aqui com engano, mentira, meia-verdade, ao mando de Satanás, né? Então, nesse versículo aqui, você sabe, a partir de hoje, que essa maldição acontece nas famílias, né? Que ninguém explica o porquê, é que a geração lá atrás teve alguma coisa aí de quarta, quinta geração que realmente abriu um portal para o mal, né? Mas isso aqui tem jeito sim, né? Tem jeito sim. Não digo em sepulcro já de aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo como Salvador, esperando o arrebatamento, né? O versículo 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Então, ali na cidade de Gadar, essa maldição hereditária do sepulcro, dos entes queridos, né? Bisavô, tataravô, essas coisas, bateu nesse cara. E aí ele ficou endemoniado. Jesus ainda não tinha ressuscitado, né? É diferente. E quando Jesus ressuscitou, ele tirou todo o poder de Satanás. É diferente, né? Por isso que não tem cara aí saindo como doido, né? Tem limite. Mas naquele tempo ainda não. Jesus não tinha ressuscitado, ele não tinha tirado o poder, a chave do inferno. Então, o que a turma fazia? Ele se cortava, a turma falou, vamos prender esse cara lá no cemitério. E se ele lá se matar, não vão culpar ninguém na cidade.
Aí o versículo 4 diz, porque tendo sido muitas vezes preso com aguilhões e cadeias, as correntes, né? As correntes por ele era feita em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Aí o versículo 6 diz, e quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Olha aí, por quê? Porque Jesus ainda não havia ressuscitado. No versículo 7, e clamando em grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Só Jesus que tem esse poder, o nome de Jesus, né? Se expulsa pelo nome, não pelo sangue. Porque Jesus falou, em meu nome, né? Expulsarão demônios. O versículo 9, aí Jesus perguntou, qual é o teu nome? Aí tem gente que fala que não se conversa com demônio, mas às vezes o inimigo precisa entregar o ponto fraco dele, né? E aqui diz assim, ó, qual é o teu nome? Jesus perguntou. E ele lhes respondendo, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 10, e rogava-lhe muito, olha só, preste bem atenção nesse versículo. Então aquela legião rogava muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles querem ficar ali, né? O versículo 11, e andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Numa outra tradução diz, os demônios falam, não nos mande para o abismo. Né? Não nos mande para o abismo. Aí se abre um parente aqui, o seguinte, se os próprios demônios, legiões, não queriam ir para o abismo, e não querem ainda hoje, né? Que é lugar terrível, nem eles, nem Satanás ainda quer passar perto do lago de fogo e enxofre, ao qual está se preparado para ele os seus anjos lá em Apocalipse, né? Lá no fim. Eu não entendo como um cristão, filho de Deus, né? Rodeia o abismo. Quando é que um cristão rodeia o abismo? Só que o Espírito Santo não deixa ele cair. Avisa, sai daí, não faça isso, sai desse mau caminho, volta, filho pródigo, volta, o abismo é logo ali. Por quê? Quem vai sentir dor é o espírito, não é a carne. Então, aquele espírito no abismo da alma, da pessoa, ela fica passando na mente dela o dia que ela nasceu até o dia que ela morreu. E os demônios atormentando os que estão lá já, né? E esperando o arrebatamento também, porque serão arrebatados para o julgamento final. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Então, se algum filho pródigo estiver me ouvindo aí, que se autodeserdou dos caminhos do Senhor Jesus, ele é o caminho, né? Muitas vezes você escolheu um ou outro caminho, volte, porque o inferno é real e o paraíso também. Isso a ciência não vai descobrir, cientista, porque
eles são ateus, né? A maioria, eles querem que a ciência prove. E não conseguem entender como eles foram constituídos. E fica procurando pelo em ovo, né? Sendo que Deus, está na Bíblia, a Santa Palavra de Deus diz tudo, né? Então aqui, ó, até os demônios não queriam ir para o abismo, entendeu? Então, querido irmão, querida irmã, que está aí com cri-cri-cri, tá, contenda, briga, discussão. Quando a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que o corpo de Cristo vive em união, né? É como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, a barba e a orla, e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, o cristão se contende com cristãos, é como feiticeiro. Ele diz que a contenda é como pecado de feitiçaria. O que é isso? Rodear o abismo. Olha que coisa, ainda onde os demônios falam, não nos mande para o abismo. E mandou para a manada de porcos. E veja só, no versículo 13, Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos do homem, entraram nos porcos. E o que aconteceu com a manada? Se precipitou por um despenhadeiro no mar. Ora, era quase 2000 e afogaram-se no mar. Olha o prejuízo. Os criadores de porcos teve prejuízo com 2000 porcos, porque o inimigo é assim. Ele sai, ele dá prejuízo também. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram, olha só, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Quer dizer, eles não falaram só do rapaz que ficou bom, falou do prejuízo. Aí começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos. Sai daqui. Por quê? Prejuízo. E não é diferente hoje. Mas não quer ver uma pessoa liberta. Quando vê a pessoa liberta, o mundo, fala, pô, mas você deu prejuízo, mas você fez, você isso, você aquilo. Para olhar que a pessoa foi liberta. Isso é para glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Aí Jesus, que não é de tretar com ninguém, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. Aí o ex-endemoniado quis ir ter com Jesus. Aí Jesus falou, não, você precisa dar fruto. Você é testemunho nessa terra. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve, olha aí, misericórdia de ti. Ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Agora, lá em Decápolis, que não eram os comerciantes, né? Que estavam visando o lucro e não a libertação do cara, todos se maravilhavam. Então veja que não está diferente o dia de hoje, tá? Mas se dirigindo ao corpo de Cristo, né?
membros do corpo de Cristo, que nós somos, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 27, né? Não sei que tanta confusão que o corpo de Cristo briga com o corpo de Cristo. Você pensou o braço brigar com a perna. Perna não anda. Os olhos brigar com o ouvido. Ouvido não ouve. Está lá em 1 Coríntios 27. Então é um corpo. Um corpo brigando contra um corpo, impedindo um corpo de andar, de ouvir, de falar, de ver. Não existe isso. Entende? Existe sim membros estranhos no corpo. Né? O inimigo ele não dorme, ele quer ver o fogo pegar no corpo de Cristo. Enquanto a turma se ficar brigando, as almas vão para o inferno. Então o negócio é buscar as almas, semear, pregar o evangelho. Porque o ir de pregar o evangelho a toda criatura não mudou. O ir de Jesus não mudou, continua o mesmo. E a simplicidade do evangelho de Cristo é que Jesus ainda salva, cura, batiza e liberta. E aí, Deus não tem compromisso com o cristão, com os filhos. Deus, o Pai, porque Deus enviou o Filho. O Filho diz, Pai, está consumado. Agora quem quiser se torna cordeiro de Deus em Cristo Jesus. Sendo cordeiro, tem parte no testamento, e a santa palavra de Deus. Aí o que acontece? Como Deus tem compromisso com a palavra, Isaías, capítulo 55, versículo 11, a minha palavra não tornará para mim vazia. Ela fará o que é para fazer e prosperará naquilo para que eu enviei. Quando um filho de Deus, lavado, remido no sangue, tem compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com a palavra, está tudo certo, está tudo alinhado. Quando o Filho de Deus entende o Pai Nosso, que é a palavra, né? Esse foi que Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia nós temos que gratidão, gratidão, gratidão. Seja na enfermidade, seja qualquer tipo de problema, a palavra de Deus diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, em tudo, no deserto, na enfermidade, na dor. Por quê? Porque quando você murmura, o diabo ganha. Murmuração não é de Deus, aí demora a bênção para chegar, ou a enfermidade para ser curada. É por isso que o maior vitorioso é aquele que vence a batalha, não é aquele que se entrega nela. Né? Então, veja que Deus tem compromisso com a palavra, e é tão maravilhoso isso, que o Pai Nosso, o pão nosso cada dia nos dai hoje, gratidão a cada dia, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas para quem busca e não sai atropelando a vida. Aí volta lá em Abacuque, né? Põe aí um cartaz para o camarada parar e falar, pô, pai, olha que palavra, moço, né? Lê no muro, já que não ouve no culto, sempre com pressa de correr isso, aquilo. Então, nos dai hoje, aí vem, perdoa as nossas ofensas, que ninguém é perfeito, e Deus não quer um filho perfeito. Ele quer um filho que vai se aperfeiçoando, se arrependendo e não cometendo mais o erro, até se tornar luzeiro perfeito, que é no arrebatamento. Para isso, existe o arrependimento e o perdão. Então, teve problema? Vai nos pés de Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas
Se pecardes, temos o advogado, Jesus Cristo. E se confessarmos e deixar, não passar pelo mesmo caminho, né, o sangue dele nos purifica para continuar a jornada. Mas perdoa as nossas ofensas assim como. Veja bem que é recíproco. Se você estiver dentro da casa de Deus, né, casa de Deus, está lá em comunhão, fala, pô, irmão, é uma benção. Mas se não perdoar, Deus não pode te perdoar. E se Deus não perdoa, vai ficar se enganando a si mesmo dentro da casa de Deus. Não estou falando de salvação, mas das bênçãos do dia a dia para receber, né? Até que Jesus falou, se você souber que tem algum irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá, fala, irmão, o que houve? Ele pode até xingar você, mandar você embora. Jesus, eu fui lá e fiz. Aí a sua oferta subirá diante de Deus e a bênção vem. Tá? E o outro lá, Deus vai cuidar dele. Então, o perdão, duas coisas que Satanás odeia no crente. O próprio Satanás fica endemoniado. É quando o cristão perdoa, libera perdão por obediência à palavra e se arrepende por obediência à palavra. Provérbios 28:13 diz, o que confessa e deixa, alcança misericórdia e prospera. O 14 diz, o cristão que endurece a cerviz, ali é o coração, né? O adâmico, para não deixar o Espírito entrar no Espírito, o Espírito Santo, virá a cair no seu próprio mal. Então não é perder a salvação, não é nada disso. Quer dizer, fica dando volta, igual o cachorro que corre atrás do rabo curto e nunca acha. Ai, Senhor, cadê minha bênção? Mas você perdoa. Ai, Senhor, cadê minha bênção? Mas você se arrependeu? Deus tem compromisso com a santa palavra dele. E vamos, para terminar, existe um pecado, pecado é pecado, mas existe uma classificação. O pecado lepra e os que não são lepra. O pecado lepra, ele materializa no corpo como adultério, prostituição. E aí o cristão sente, vai, conserta e não faz mais. Mas ele sente. Agora tem o pecado que o cristão muitas vezes não sente. Esse pecado, ela é filha do diabo. Satanás é pai da mentira. Então, não vamos omitir e mentir a nós mesmos. Ou mentir, porque a mentira ela não atinge o corpo. Ela engana. Ela engana e o inimigo trabalha na frequência mental. Uma mentirinha, uma coisa boa, a mentira, o pai dela é Satanás. Também não estou falando de salvação, mas estorva o bom andamento do cristão. O cristão, ele muda o destino das coisas que Deus tem para ele. Então, se alguém assim pratica dentro da igreja, que ali você é dizimista, você é ofertando, isso é tudo. Mas esse pecado chamado mentira, que é filho do diabo, é que nem diabetes. Já não é como lepra. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E para que todos saibam, Jesus Cristo voltará. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse mundo vai continuar aí essa guerra que tem, porque Jesus falou que haveria. Mas vamos orar para que Deus abençoe o nosso país Brasil, que daqui eu creio que vai surgir muitos missionários para o mundo e será uma bênção. Então, Deus abençoe a todos. Termina aqui. Maná
diário também. Em nome de Jesus. Amém.